Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Não é fácil não, hein? Hoje a aula vai dar uma pesada, hein? Desculpa aí, não tem muito clima não. O tema não dá para ficar brincando muito. Limpeza étnica. Sim, você que vai fazer Enem e tem que pensar na nova ordem mundial, fatalmente vai ter que passar por esse capítulo triste da história mundial. Cito aqui dois exemplos. Ruanda, ok? Na África. E Bósnia, beleza? Lá nos Balcãs, onde estourou a Primeira Guerra Mundial. Dá uma localizada no mapa aí para não ficar muito perdido, viu? Não morra, minha filha. Então veja bem, limpeza étnica. Sim, o próprio nome está dizendo. Quando um grupo, a partir de sua etnia, considera a outra como lixo e quer limpar a outra. Evoca-nos palavras já conhecidas e incorporadas ao vocabulário. Genocídio, por exemplo. Limpeza étnica, então, é o massacre contra determinado grupo somente porque ele pertence a uma outra etnia. Tá legal? Se você tiver muita dificuldade com essas palavras e esses conceitos, aí dá uma ajoelhada aos pés do Deus Google e estuda um pouquinho sobre o que é uma etnia. Tá legal? Mas você tem aula de sociologia, com certeza já trabalhou isso aí. Eu estou citando dois exemplos de limpeza étnica na nova ordem mundial. Começo por te dizer o seguinte, não é para decorar nada. Não é para ficar falando, quanta pilutinha! Não, não. É passar por cima, é ter uma visão geral. Ninguém vai ficar especulando de você detalhes. O que se quer é que você compreenda que a Segunda Guerra Mundial ficou para trás, o nazifascismo ficou para trás, mas horrores continuam e continuaram acontecendo até os dias de hoje. É para testar se o aluno compreende que, infelizmente, aquela palavra barbárie, Hannah Arendt já dizia, depois da Segunda Guerra Mundial, que na sua obra O Mal-Estar da Civilização, algo havia de muito errado conosco. Falhamos na construção de algumas coisas. Falhamos redondamente. Parece que a história não nos ensina as lições que poderia nos ensinar. Como pode, em plena século XX, nós estamos falando aí de tempos muito recentes, limpeza étnica, pessoas sendo mortas, como lá o Hitler pretendeu fazer com os judeus, ok? Então, olha, é compreender, no geral, que barbárie ainda está presente nos tempos de hoje. Vamos pegar o caso de Ruanda. Em 1994, em 100 dias, 800 mil mortos. Quase 1 milhão de pessoas em 100 dias. Quem? Como é que aconteceu? O que é isso? Extremistas étnicos da etnia Hutu decidiram exterminar uma minoria étnica chamada Tutsi. E fizeram um grande estardalhaço em cima disso. Meticulosamente prepararam-se. Claro, mataram também opositores políticos. Todos esses regimes matam. Você acha que campo de concentração foi só para judeu? Claro que teve alemão que morreu no campo de concentração. Bastava opor-se a Adolf Hitler. Beleza? Então, ó, na balaiada vão os opositores também. Então, olha, os Hutus, em 100 dias, mataram quase 1 milhão de Tutsis. Organizaram previamente, fizeram constar no RG, no documento de identidade, a etnia. Já estavam de caso pensado. Quando foram exterminar os Tutsis, já tinham como localizar quem era Tutsi e quem não era, já que isso não se vê pela cor da pele, não é? Não é visível o traço étnico. E aí, galera, o que eles fizeram? Eles começaram a incitar o ódio por rádio,
fazia uma campanha dizendo: vamos exterminar, vamos matar as baratas. Os Tutsis eram chamados de baratas. A ONU tinha uma missão lá no país, comandada pela Bélgica, e não conseguiu frear o genocídio. Os Estados Unidos decidiram não intervir. Não sei se é porque lá em Ruanda não tem petróleo e eles acharam aquilo pouco importante, salvaram 800 mil vidas. Eles que se comportam tantas vezes como polícia do mundo, né? Interessante. Aqui omitiram-se. E aí, meu amigo, os Hutus fizeram uma tragédia acontecer em pleno século XX. Eu estou falando de 1994. Então, olha lá, um grupo de exilados da minoria Tutsi formou a Frente Patriótica Ruandesa. Eles não estavam em Ruanda, eles vieram de fora, com recursos, com certeza, e contra-atacaram. Aí o jogo virou. Quem era Hutu teve que fugir do país. 2 milhões de Hutus tiveram que cruzar a fronteira. E a Frente Patriótica Ruandesa partiu para cima desses Hutus. Gente, a maioria dessas pessoas foi morta com facões. Há histórias terríveis, até de padres e freiras que mataram pessoas com facões. Caramba, que tem uma base disso aí? Tem um filme, viu? Hotel Ruanda. Procure esse filme, você vai compreender o que a gente está falando. É um filme daqueles que dá calafrio, arrepia, é para os fortes. Muito triste, muito triste. E aí, o jogo virou, aparece no meio do caminho uma epidemia de cólera como um flagelo extra. E, amigo, isso está em aberto. Hoje os Tutsi, de novo, estão no poder e o quadro de tensões permanece. Vandim, eu tenho que fazer um link, tudo com aquelas questões lá do imperialismo, fronteiras artificiais na África, descolonização da África, colocando etnias para viver no mesmo território. Maravilha. Então você já sabe como é que é a pegada da coisa, não é? Bom, então limpeza étnica não é só uma questão lá de África. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos Balcãs. Quando a União Soviética se desfez, uma de suas repúblicas, lembrando, hein? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Várias repúblicas que, com o fim da União Soviética, viraram países independentes. Uma dessas repúblicas, a Iugoslávia, ela se fragmentou em 6 pedaços. Macedônia, Montenegro, Croácia, Sérvia, Eslovênia e Bósnia. Ela se fragmentou em 6 pedaços. Maravilha, conserve isso aí. Num desses pedaços, claro, muitas etnias e religiões vivendo aí misturadas nesses países, né? Porque você era a Iugoslávia, aí você virou 6, e esses 6 países diferentes, eles vão trazer dentro de si pessoas das mais variadas etnias e religiões. É justamente aí que acontece um problema. Dá uma olhadinha aqui na Bósnia. Lá na Bósnia, 44% dos habitantes eram bósnios, muçulmanos. 31% eram sérvios e 17% eram croatas. Os croatas, que vão ser perseguidos depois, na Guerra da Croácia. Os bósnios, que eram a maioria. E você tinha ali um povo que era sérvio. Só que a Sérvia agora era um outro país. E esse povo que morava na Bósnia e era sérvio dizia: olha, nossa etnia é sérvia, nós queremos pertencer à Sérvia. Lá na Sérvia havia um maluco no poder, chamado Slobodan Milošević. Joga no Google aí, hein? Slobodan Milošević. Tem filminho no YouTube, o julgamento de Slobodan Milošević, tem farto material. Slobodan Milošević incitou aquele pessoal lá na Bósnia a querer pertencer à Sérvia. E aí invade a Bósnia. Invasão essa que durou de 1992 a 1995. Nesse caso, os Estados Unidos intervieram. Sim, a OTAN, né, a Aliança Tratado Atlântico Norte, que era lá dos tempos da Guerra Fria, mas aqui, dizem alguns, essa intervenção da OTAN lá na Bósnia, ela ajudou a dar uma sobrevida à OTAN. Beleza, os Estados Unidos então intervieram, tiraram Slobodan Milošević do poder. Ele foi submetido a um severo julgamento, acusado de crimes contra a humanidade, foi condenado à morte, tinha que ter sido fuzilado, mas em 2016 morreu
antes de ser fuzilado. Vandim, aí na Bósnia então foi limpeza étnica? Sim, quando Slobodan Milošević ele invade a Bósnia, ele está matando quem? Os bósnios. Por quê? Por serem da etnia bósnia. Olha só, 100 mil mortos. Só no massacre de Srebrenica, que é uma cidade lá, só no massacre desse vilarejo, 3 mil pessoas pagaram com a vida por serem bósnios, por não serem da etnia sérvia. E como é que está isso lá, Evandro? Completamente tenso até hoje. Muitas etnias, muitas religiões, muitos entendimentos, e a gente não sabe que bicho vai dar. Tem um filme sobre isso, Evandro, que eu vou assistir até o Ruanda. Tem um filme sobre limpeza étnica na Bósnia? Não tem, que eu conheça não, mas você encontra muitos vídeos no YouTube de reportagens de arrepiar. Uma delas, me lembro de ter assistido, mostra uma estrada e muitos bósnios tentando fugir por ela foram mortos de helicóptero. Então o helicóptero que faz as imagens, ele mostra centenas de pessoas mortas ao longo de quilômetros, à beira da estrada, crianças, idosos, tentando fugir de suas cidades porque sabiam que iam ser exterminados por pertencerem a uma outra etnia. Então, o mal-estar da civilização, esse que a gente chama de o ser humano, a gente fala tanto em humanizar processos. O que seria humanizar um processo? O ser humano é humano. Às vezes, vendo essas coisas, não dá vontade de interpretar com outros olhos toda essa questão dos pets, né? Toda essa questão de gente começando a encher a casa de cachorro e de gato por estar cansado, de repente, de ser humano. E não te faz pensar o quão importante é trabalharmos a tolerância, a cultura da paz, porque olha, são fatos muito recentes. Não é coisa assim lá da Idade Média, não é coisa assim do Império Romano matando cristãos no Coliseu. Não, são coisas de agora, da Idade Mídia. Tem filme, tem documentário, imagens reais, coisas muito recentes. Onde está o humano ser? Não foi uma aula muito das fáceis, ok? Mais uma vez, não precisa decorar, precisa captar a ideia geral, ok? Ó, descolonização da África, pano de fundo. Fim da União Soviética, pano de fundo. Nova ordem mundial. Eita! E eu que pensei que a nova ordem seria totalmente nova, estou me deparando aqui com coisas bem ultrapassadas, bem velhas, que eu pensei já estarem definitivamente superadas. Bom, vamos construir outro mundo, correto? Eu e você. Força na peruca, nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.